tranquilidade, uma palavra mais calma. Não estão preocupados com o tempo, isso é bom. Estamos aqui para meditar a palavra. Não é todo dia, vai cantar a mesma vez no ano. No capítulo 4 de Jonas, é um texto que seria a base do que eu vejo, do que eu encontrei, segundo o Espírito Santo, falando no meu coração. O texto que seria o fiel da balança entre os capítulos 1, 2 e 3 e o final do 4. Seria exatamente nesse ponto, quando diz no texto, a partir do versículo 1, capítulo 4 de Jonas, versículo 1. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Quando nós nos lembramos que somos humanos e estamos revestidos de uma carne, esse texto retrata muito bem uma atitude humana revestida de uma religiosidade, revestida de um temor, mas não um extremo temor, porque existe uma extrema ira. Esse texto, ele traz um equilíbrio, como eu disse no início, entre o início do livro de Jonas e o seu final, a partir do versículo 4 em diante, quando termina o livro de Jonas, que é um livro que podemos dizer inconclusivo, que termina com uma pergunta, termina com um questionamento, termina sem uma solução definida. Será que o Espírito Santo teve um propósito nisso? Porque o livro de Jonas, vamos para o final, diz assim, último versículo do livro de Jonas, versículo 11 do capítulo 4: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Termina o livro com uma pergunta. Este livro é um livro curioso, e essa história de Jonas é uma história curiosa. O próprio Jonas tem atitudes curiosas, extremas, bastante humanas. Mas eu gostaria de já fazer uma ressalva. Quando nós olharmos para a vida de Jonas, tenhamos compaixão de Jonas, tenhamos misericórdia de Jonas, tenhamos um coração benigno para com Jonas, temos um coração longânimo para com Jonas, porque o que eu vou falar, o que eu vou mostrar para vocês sobre Jonas, não nos traz ao coração esse sentimento. Precisamos nos prevenir contra tudo aquilo que nos iramos quando vemos no outro, porque podemos descobrir no final que aquelas mesmas coisas existem dentro de nós mesmos. Então, quando olhar para Jonas, pense: eu estou olhando para dentro de mim mesmo. E ele sabia que Deus era compassivo e misericordioso, longânimo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Agora vamos como tudo começou. Jonas, nosso irmão Jonas. Fiz essa introdução para dizer que Jonas, o homem servo de Deus, cujo coração não era reto. Seria este o tema que estamos para meditar juntos, essa passagem. Jonas, o homem, dizendo, servo de Deus, primeiro o homem, depois, servo de Deus, cujo coração não era reto. E aí vem à nossa mente agora: quem Senhor teria então o coração reto? Como poderíamos olhar para Jonas agora e olhar na sua vida, o que Deus propôs para ele, e percebermos o que podemos
vamos aprender com Jonas. Livro citado por Jesus Cristo. Livro que em sua carreira aqui na terra ele citou. Antes de tudo, gostaria de orar por nós mesmos. Senhor, em nome de Jesus, estamos em concordância agora com a igreja, pedindo ao Senhor uma coisa que só o Teu Espírito pode fazer. Discerne, Senhor Deus, o nosso coração e ver se há algum caminho mau que nos encaminha para os caminhos eternos. Senhor, olha para o coração de cada um que está agora com o olho fechado ou aberto, mas que está olhando para o Teu trono. Alguns não olhando, prostrado no coração diante do Teu trono. Alguns não prostrados, outros chorando diante do Teu trono. Alguns não conseguem chorar, gemem diante do Teu trono. Cada um aqui dá uma prática diante do Teu trono. Alguns em pé, pulam, clamam, se iram e oram ao Senhor irados, como Jonas. Irou-se extremamente Jonas e orou ao Senhor. Alguns têm realmente essa postura diante do Senhor, de revoltado contra tudo que acontece na vida, não lhe sai como ele queria que acontecesse. Deus tem misericórdia. Quantas coisas neste ano que se passa, porque não sabemos o dia de amanhã, que ainda se passa por nós. Nos aconteceu que nos iramos e que confrontou a nossa vontade e que impediu o nosso caminho, que fez nós retrocedermos para onde nós queríamos ir, quando não nos contentou os nossos próprios desígnios, o nosso próprio coração. Quando olhamos no nosso coração, Ele falou conosco, nos direcionou, foi a bússola da nossa vida, e o Senhor contrariou tudo, e o Senhor desfez tudo, e o Senhor, na sua soberania, mesmo sendo benigno, mesmo sendo orgânico, piedoso, misericordioso, com sua misericórdia se renova cada manhã, o Senhor confrontou-nos e tentou mudar nosso destino e nos questionou e propôs, fez sua proposta, um desafio de coragem, de fé e de permanência, um desafio que mudaria a nossa vida. Alguns aqui, Senhor, toparam, aceitaram, se renderam, outros não. Outros ainda lutam contra o Senhor. Jacó no vale de Jacó, no vale Jacó, lutando contra Deus, sendo ferido por Deus, e tendo autoridade de impedir o anjo. Este lutou contra o seu próprio coração, tentando persuadir Deus à sua própria vontade. Deus tem misericórdia. O Senhor que pode trazer a revelação do Espírito Santo, pelo nome de Jesus, aos corações, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Porque não tem outro objetivo. O Senhor tem o seu ministério, Espírito Santo. Jesus tem o seu ministério também aqui na terra. E cumpriu. E diz na cruz que está consumado. Então, deixou-nos Paracleto, aquele para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nossa alma. Traga o consolo, Consolador. Santifica-nos, Santificador. Opera em nós, operador. Edifica-nos, edificador. Atua em nós, operando o teu Espírito em nós. Em nome de Jesus, quem impedirá? Muda-nos. Não queremos ser os mesmos. Não queremos ser os mesmos. Nos faz pela tua palavra, não pela letra que mata, mas pelo Espírito que vivifica. Refletir, receber a revelação. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Faz cair as escamas. Destapa os nossos ouvidos para podermos olhar para a tua palavra e nos despertarmos em glória e em mais glória, até sermos esse dia perfeito. Luz sobre luz, fé sobre fé, até sermos dia perfeito, até termos a perfeição operando em nós, até nos deixarmos de ser sal insípidos, mas estarmos realmente dispostos a restaurar o sabor. Amém? Que o Senhor nos revele enquanto lemos a sua palavra. No versículo 1, vamos fazer um passeio aqui. No livro de Jonas, está claro, veio a palavra do Senhor a Jonas. Quem puder acompanhar, gente, vamos acompanhando. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Até a minha presença. Subiu até a minha
presença. Estar diante da presença de Deus seria confortável isso, e estamos agora. Mas é bom lembrarmos que estamos na presença do Senhor em que circunstâncias? Com a malícia subindo as suas narinas, com mau cheiro, ou com as orações subindo às narinas do Senhor como incenso suave? O que conseguimos exalar diante do Senhor com a nossa presença na presença do Senhor? Nos apresentamos nossos corpos como sacrifício vivo? Estou perguntando. O livro de Jonas é cheio de perguntas. Baseado no livro de Jonas, baseado no Deus de Jonas, que operou com perguntas, com questionamentos, inquirindo ele e questionando, fazendo refletir sobre sua própria vida, postura e obra, com a sua dita obediência. Ele recebeu uma ordem direta do seu Senhor, que ele chama muitas vezes meu Senhor, meu Salvador. Na sua presença, Nínive cheirava mal. Versículo 3, 1:3. Jonas foge da presença do Senhor. Porém, Jonas se levantou para que ele se levantou. Ele fez a primeira parte, a ordem foi: levanta-te, Jonas. Ele se levantou. Muitos de nós conseguimos cumprir o primeiro passo que o Senhor nos dá, e a primeira ordem, o primeiro direcionamento, e conseguimos levantar diante do Senhor da situação que estávamos, nós sentamos ele e dizemos agora estou de pé diante do Filho do Homem, agora eu sou filho de Deus, e assim mesmo somos chamados, como disse João: filhinhos, agora sois filhos de Deus. Para quem? Para quem? Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio e ia para Tarsis. A postura de Jonas é uma postura, muitas das nossas posturas, muitas da nossa postura em 2014, refletindo, e que podem ser de 2015, porque o ano mudando não vai nos fazer mudar, mas a presença do Senhor somente também não vai nos fazer mudar. Inteligentemente precisamos olhar para o texto e ver que a presença do Senhor não mudou Jonas. Aí a primeira pergunta eu faço, outra pergunta eu faço a você: o Senhor se faz presente dentro de você? Muito bem, muito bem. Para que ele se faz presente dentro de você? Para que você ouve a voz dele quando ele te fala? Para que você está com os ouvidos atentos a ouvir a sua palavra, como agora neste momento? Para que alguns ouvem a palavra para fugir da presença dele, para ir longe, nos pós da cidade, pega o navio, compra a passagem, embarca e vai, não medindo as consequências nem para si, nem para os que estão perto dele. Vamos refletir. Vamos partir para o capítulo 1, versículo 12. E ele lhes disse, 1:12. Jonas reconhece diante da fúria do mar. Ele diz assim: e disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Diante daquela situação de fuga, Jonas é surpreendido, mas não só ele, todos que estavam no barco, surpreendidos com uma grande tempestade. Interessante que tudo isso é um processo que Deus aproveita diante da covardia, ou seria coragem. Se confunde, porque é muita coragem tentar fugir da presença do Deus vivo, mas uma coragem que o leva para o inferno, expressão usada por ele mesmo. No primeiro momento ele foge da presença do Senhor, foge para longe da presença do Senhor, como diz no parte B do versículo 3, e para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ele não queria sair apenas da presença do Senhor, mas queria estar bem longe. No versículo 5, Jonas diz: o texto de Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo se deitado, dormia um profundo sono. Algumas pessoas conseguem dormir um profundo sono, se afastando de Deus, procurando o máximo possível estar bem longe da presença dele, e continuando crendo nele. Mas tinha uma ordem direta sobre Jonas, e essa ordem
o perseguiu, estava na sua consciência. No versículo 9, quando lhe questionado de onde vens, qual é a sua terra, de que povo és tu, no versículo 9 ele responde assim: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Quantos temem aqui ao Senhor? Por favor, levante a mão. Percebe que isso não garante? Muita coisa de uma ordem direta, quando o Senhor confronta você com o risco da sua própria vida. Eu quero deixar claro que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o começo da sabedoria. Não é a sabedoria por completo, é o princípio da sabedoria. Alguns conseguem chegar a temer a Deus e começam a serem sábios. Temer a Deus é o único recurso de todo homem, e a obrigação de todo ser vivo é temer ao seu Criador. É o básico, é o início de tudo, é o começo. Você sabe, sabedoria sua, hein? Você teme ao Deus que pode matar e dar vida, muito bem, mas ainda não é o propósito de Deus na sua vida apenas que você esteja na presença de Deus, apenas que você tema a Deus. Deus precisa que você esteja muito mais disposto, que seus esforços de fé, porque o esforço de fé não é força física, certo? Ela precisa estar direcionada por Deus, dentro da vontade dele. Inclusive, Jesus nos ensinou dizendo assim: quando vocês orarem, vocês orem assim. Interessante, ele está dizendo para orar, quer ensinar a orar pessoas que já sabiam orar. Eu gostaria que vocês procurassem um judeu. Aqui em Itabuna, tem judeus de Itabuna, tudo vai dizer assim: tem alguém aqui de vocês que não sabe orar? Não tem um judeu que não sabe orar ao seu Deus. Mas não era saber orar, era a maneira de orar. E ele disse: quando vocês forem orar, vocês orem assim. O ore assim é que pesa. Assim como, quer dizer, a maneira de orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Para que esse reino venha? Para ser feita a tua vontade. Jonas se propõe a fazer a vontade da carne dele, a vontade dos seus próprios pensamentos, do seu coração, do seu eu, impondo-se contra a presença do Senhor, contra o temor que ele levava no coração. Não desacredite de Jonas. Alguém lembra qual foi a primeira proposta que eu fiz para vocês em relação a Jonas? Gente, vamos ter misericórdia de Jonas. Vamos ter longanimidade com Jonas. Lembram? Vamos ser benignos com Jonas. Porque quando nós olhamos para Jonas, nosso coração se inclina a julgá-lo. E parece que ele é realmente um cara, um cidadão, um servo de Deus, um homem, primeiro, servo de Deus, que está sempre sendo rendido e vencido pela sua carne. No versículo 12, como eu falava, ele diz: porque eu sei, porque por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ele sabia que por causa dele veio aquela tremenda tempestade. São pessoas inocentes que não tinham culpa nenhuma. Sabe o que ele fazia enquanto isso? Dormia. Tenta imaginar você dormindo, eu dormindo, enquanto pessoas sofrem por sua causa. Essas pessoas podem ser pessoas da sua família. Essas pessoas podem ser pessoas da sua vizinhança, do seu trabalho. E por causa de uma postura sua, que pode ter sido uma postura que o Senhor não te mandou pregar contra uma cidade violenta, sarcástica, torturadora, como era o exército dos ninivitas. Não eram pessoas para se atirar um veraneio, não, passar um final de ano, não. Não era um local saudável, não. Era um lugar de guerreiros, indomáveis, traiçoeiros. Jonas tinha os seus motivos. Historicamente, motivos até relacionados à sua família. Sua família tinha sido, historicamente, mortos, matados pelos ninivitas. Ele tinha no passado dele algo que o fazia pensar assim. Ele trazia na sua consciência algo na sua história que o tinha traumatizado negativamente. Ele tinha dentro de si uma dor. Ele sofria. E o sofrimento dele, ele considerava superior, acima de qualquer coisa que o pudesse guiar, mesmo a vontade de Deus. A presença de Deus não era superior na imaginação do pensamento de Jonas para superar aquela dor.
O temor que ele tinha a Deus não tinha superado, era o princípio da sabedoria, mas ele ainda não se tinha percebido como incapaz de fazer toda a vontade do Senhor, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Por isso este é o primeiro mandamento. Porque dizemos que amamos a Deus. Quem ama a Deus, por favor, levanta a mão. Deixa eu completar o texto. Quem ama a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a tua força, você vai ser provado pela mão levantada. Você já está sendo provado pela mão levantada. E perceba quantas vezes, como Jonas, nós levantamos a mão na hora de dizermos isto, e somos confrontados com a realidade da nossa desobediência na hora de obedecer isto mesmo. Quando o Senhor percebe que nós não estamos com toda a força servindo ao Senhor, não é de todo o coração servindo ao Senhor, é por parte, em parte, quando possível a nós, ou quando o tempo nos convém. Consegue refletir sobre a nossa vida, não sobre o ano de 2014, mas sobre o homem que fomos ou a mulher que fomos em 2014, o servo que fomos em 2014, o obediente ou meio obediente, quase obediente em 2014. Será que este ano de desobediência termina daqui a 33 minutos? Será que os 33 minutos últimos deste ano são suficientes para esta palavra mudar o nosso coração? Inclinar como ribeiros de água, como dizem Provérbios, para como o Senhor quer? Mas o Senhor, eu me levantei. Verdade, servo, você se levantou. Você tomou postura. Você preparou seus ombros. Você se levantou. Glória a Deus. E que o Senhor mantenha você levantado. Que você não caia. Continue levantado. Para que você está levantado? Para que Deus te levantou? Deus te chamou para viver esta vida em Cristo. Para quê? Para quem? Como? Com que qualidade? Com que qualidade de serviço? É todo o teu coração? É com toda a tua força? Com toda a tua alma? Há reservas na tua história que te impede de cumprir a vontade de Deus? Quais as reservas ocultas no seu coração? Que Deus conhece, você conhece, mas achava que isso não seria capaz de impedir a vontade de Deus se cumprir toda. Deus é um Deus totalitário. Ele não divide a sua glória com ninguém. E na sequência do texto, nós podemos ir para o versículo 17. Estamos pulando o versículo, perceba. Mas no 16 diz assim: temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor. Versículo 16, do 16. E ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Observe como Jonas temia a Deus. E observe como estes homens temeram a Deus. O texto faz questão de dizer o quê? Com grande temor. A expressão grande ressalta a expressão quando fala do próprio Jonas. Ele dizia de si mesmo: eu temo a Deus. Aqui não. O texto do Espírito Santo diz sobre os homens. Uma coisa é o que você diz de você mesmo. E nós aqui dizemos: eu não levantei muito a microfone, eu temo a Deus. Eu temo a Deus. Eu amo a Deus todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu entendimento, toda a minha força. Levantei a mão também. Eu estou falando de mim mesmo. Gostaria de dizer para vocês, para nós, para mim, que existe 3 tipos de homens que nós somos e mulheres. 3. Existe um homem, a mulher, que dizem que você é, que nós somos. As pessoas dizem sobre todos. Jesus até perguntou: quem dizem que é o filho do homem? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, que ressuscitou entre os mortos, e assim por diante. Então tem as pessoas que dizem que você é. Uns têm boas referências suas, outros têm más referências suas. Cada um pensa o que quiser, e você segue o seu caminho tranquilo. Mas tem outro tipo de homem, de mulher que você é, que eu sou, cada um tem o seu gênero, que é quem você diz de você mesmo. Segundo tipo de homem: isso daí você ama, porque você está falando de você mesmo. E Jonas falou de si mesmo: eu temo ao Senhor, diante da plenária que ele tinha ali. Homens estavam ali temendo a Deus grandemente: eu temo ao Senhor. Olha a expressão dele. Esse é o tipo de homem que ele pensa de si mesmo. E nós pensamos de nós mesmos. Temos razoáveis considerações em relação a nós mesmos. Paulo diz assim: se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada,
sendo o quê? Eu estou inventando conta, eu costumo dizer assim, alguém bate na porta de alguém, eu digo, quem é? Eu falo, não é ninguém não, é Josué. Quem anda perto de mim sabe que eu falo assim, não é ninguém não, é Josué.